Shalom, shalom, meus irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Yeshua e que Ele possa continuar a nos abençoar segundo a sua grande misericórdia. Que Ele possa continuar a nos conceder saúde, alimento, vestimenta, um lar. E ainda que falte tudo isso, que venhamos ter a certeza de que Ele cuida de nós o tempo todo. Bom, estamos aí com o nosso segundo episódio, segundo estudo da série Os 613 Mandamentos, tá? Eu estou iniciando nos mandamentos positivos, depois eu irei para os negativos. São 248 positivos e 365 negativos. Tá? Para quem nunca ouviu, o que são os mandamentos positivos e negativos? Os positivos são práticas que eu tenho que ter. Eu devo fazer, devo ter aquela atitude. Os negativos são práticas que eu tenho que deixar de lado. Não posso fazer, eu não devo ter aquela determinada atitude, tá? Então eu estou iniciando nos positivos. E hoje nós vamos analisar o mandamento do número 1 ao número 5, dentro dos positivos, ok? Por que eu peguei 5 de uma vez só? Porque esses 5 primeiros mandamentos que vamos falar aqui hoje, eles envolvem um único assunto em comum. Eles têm algo em comum, que é a questão de techuvá. O que é techuvá? Já vou explicar para você, tá? Então, como eles estão dentro desse conceito de techuvá, eu achei melhor analisá-los de forma conjunta, colocando eles no mesmo grupo, tá? Então, sem demora, vamos aos mandamentos. Eu vou ler aqui os 5 mandamentos de uma vez, tá? Falar onde está escrito e o significado. Depois eu entro no conceito de techuvá. Vamos lá. Mandamento de número 1. Positivo. O primeiro preceito dentre os preceitos positivos. Saber, crer que existe a divindade. Saber, crer que existe a divindade. Conforme está escrito. Eu sou o eterno teu Elohim. Está escrito em Êxodo, tá? Está relatado lá em Êxodo, capítulo 20, verso 2, e também em Deuteronômio, capítulo 5, verso 6. Segundo mandamento, proclamar sua unidade. O eterno é nosso Elohim, o eterno ele é um. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Terceiro, amá-lo. Amarás ao eterno teu Elohim. Deuteronômio 6, verso 5. Quarto mandamento, temê-lo. Ao eterno teu Elohim temerás. Deuteronômio 6, verso 13. E o quinto e último mandamento de hoje, orar. Servireis ao eterno vosso Deus. O servir é a oração dirigida a ele, conforme aprendemos. Está lá em Êxodo 23, capítulo 23, verso 25. Então perceba que nós temos aqui 5 conceitos. Crer no eterno. Proclamar a unidade dele, eu já vou falar sobre isso antes de mesmo de entrar em techuvá. Proclamar sua unidade. Amá-lo, temê-lo e orar. Antes de aplicar esses 5 conceitos aqui à questão de techuvá, vamos falar aqui do segundo mandamento aqui, que está em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Proclamar sua unidade. Como vocês sabem, eu sou monoteísta, ok? Isso significa que não creio em trindade. A trindade, ela não é uma doutrina monoteísta. Inclusive, ela tem a sua origem nos povos pagãos. É uma doutrina pagã,
Tá? Nós devemos ser monoteístas, crer em um único eterno, não em um eterno, em um Deus multifacial, em um Deus que se divide em 3 pessoas, ou em um Deus que se manifesta em 3 pessoas diferentes. Não é o que a Escritura traz, tá? Então esse é o segundo mandamento aqui, é um princípio básico para que conheçamos ao Eterno de forma correta. Não vou falar sobre Trindade nesse vídeo, talvez futuramente eu faça uma série sobre isso, grave um ou mais estudos para falar sobre isso, tá? Mas o fato é que existe um Eterno, um Messias, tá? E o Espírito do Eterno também tem algo muito profundo a se falar sobre isso. Ainda vou gravar um vídeo com relação ao Ruach, o Espírito de Elohim, tá bom? Para que possamos entender melhor esse assunto. Mas vamos à questão de Techuvá agora. É só um parênteses aqui que eu abri para falar desse mandamento em específico, tá? E deixar isso bem claro. O Eterno, ele é um, tá? Não 3 em 1 ou coisas desse tipo, tá? O que é Techuvá? Techuvá é um retorno às raízes da fé hebraica. Por que da fé hebraica? Porque foi aos judeus que o Eterno, o Criador verdadeiro, o Deus verdadeiro se revelou. Entregou tudo a eles, escolheu a nação, se revelou a eles, inspirou o Espírito de Elohim inspirou homens judeus, homens israelitas, para escrever a Torá, né, Taná, que são os profetas, e também a Brit Hadashah, que é conhecida como Novo Testamento. Então tudo foi primeiro com eles, tá? Deus, ele tratou primeiramente com a nação. Por isso que definimos a Techuvá dessa maneira: um retorno às raízes da fé verdadeira, a fé hebraica. Eu não estou falando aqui de judaísmo, tá? De religião judaica, não é isso. Eu não estou falando aqui que você deve se judaizar, não. Retornar às raízes da fé hebraica genuína é você simplesmente crer em um único Eterno, em um único Elohim, em um único Messias, crer na Torá, que todos conhecem a Torá, todos têm a Torá em mãos, tá? A Torá é o Pentateuco, que provavelmente a maioria aprendeu assim, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, isso é a Torá, tá? Então é nada mais do que isso, você crer, praticar os mandamentos, enfim, isso é você ter uma fé hebraica genuína. Não tem nenhuma relação com se judaizar, com o judaísmo. Isso são coisas aí que normalmente é dito mais pela liderança religiosa para deixar o povo longe, afastar o povo da verdade. Ok? Então isso é Techuvá. E os 5 mandamentos que lemos aqui são os 5 pilares da Techuvá. Primeiro, você crê no Eterno. Você sabe que ele existe. Depois você proclama ele, que ele é um, e não um ser trino, um Criador verdadeiro. Você creu, você proclamou. Depois você passa a amá-lo, e esse amor vem dele para nós, tá? Um amor verdadeiro. Depois você passa a temê-lo, você aprende a temê-lo. O que é temor? Temor é um ato de respeito e reverência, ok? Nesse caso, um ato de respeito e reverência ao Eterno. E depois você passa a orar a ele. O que é tefilá? É uma conversa. É uma conversa. Então esses são os 5 pilares da Techuvá. Para se ter uma Techuvá sincera, você precisa praticar
esses 5 mandamentos aqui. Caso contrário, haverá uma falha na sua techuvá. E ela não vai à frente. Porque tem muitos que desistem no meio do caminho. Começam de forma correta, no meio do caminho para, não consegue prosseguir, não consegue chegar ao final da trajetória, porque perde um desses pilares. Você deixa de temê-lo, ou se você deixa de amá-lo, ou se você já não crer, deixa de crer nele. Se você deixa de deixa de conversar com ele, que é a oração, você perde os pilares da techuvá. Sendo assim, a sua techuvá se perde. Normalmente entra em processo de techuvá aqueles que deixam a religião, né? Pode acontecer também de muitas pessoas, como foi o meu caso, de você estar dentro de uma religião e o seu processo de techuvá começar lá. E chega num determinado ponto que você já não consegue ficar lá porque os seus olhos se abrem para a realidade das coisas, para o que de fato é verdadeiro, o que está na Escritura. Então a techuvá pode começar lá dentro, pode começar depois que você sai, enfim. A questão é, para você manter isso, porque é importante, e esse está sendo o foco aqui do estudo de hoje, né? Além de ser a série sobre 613 mandamentos, mas eles estão envolvendo techuvá. Não dá para falar desses mandamentos sem falar de techuvá, né? Para você manter a sua techuvá, você tem que começar de forma correta, pelo princípio ali, princípio básico, ok? Uma outra coisa importante, na questão da oração, né? Que foi o 5º mandamento que lemos aqui. E eu vou falar em particular dele também. Por quê? Porque o que é orar? Como se faz isso? Sou obrigado a estar de pé quando eu oro, preciso me ajoelhar quando eu oro. Como é isso, né? Onde se faz? Sou obrigado a fazer dentro de um templo a oração? Alguns ensinam isso. Não se ora fora do templo. Vou ao meu quarto, dentro do meu quarto em particular, na minha casa, aonde? A resposta é simples. A tefilá, né? A oração, ela pode ser feita em qualquer lugar. Ela é um diálogo, uma conversa com o Eterno. Às vezes você está trabalhando numa tarefa diária, como eu aqui, eu moro num sítio, às vezes estou trabalhando a terra, cuidando dos animais, fazendo alguma coisa e estou me relacionando com o Eterno, conversando com Ele. E sinto a presença real, viva dele em mim e no ambiente onde eu estou. E isso acontece com muitas outras pessoas, em faculdades, serviços, dentro do próprio lar também. Se a pessoa tem costume de se reunir em um templo, em uma sinagoga ou algo assim, acontece lá dentro também. Mas a oração ela não está restrita a um lugar. Ela não está restrita a um lugar. Agora, digo que ela está restrita a uma forma. Tá? Qual a forma, de que forma você deve orar? Com um coração aberto e sincero. A oração está restrita unicamente a isso. Tá? E é claro, você não vai usar também palavreados aí, xingamentos na hora de falar com o Eterno. Isso, acho que eu nem precisava falar disso, mas estou falando, assim mesmo, né? Você vai falar de uma forma com o Eterno sabendo que você não está falando com qualquer um. Você não está falando com um amiguinho, com um parente, não. Você está falando com o Criador, o Pai das luzes. Aquele que é luz infinita, aquele que é luz inacessível. É com Ele que você está falando.
Para você ver a grandeza desse Eterno a quem você ora, está escrito na Bíblia que diante dele, diante do Eterno, se eu não me engano, são serafins. Eu não me lembro se é serafim ou querubim, mas eu tenho quase certeza, quase, que são serafins. Eu sei que existem seres, tá, diante dele com 6 asas. 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto e com 2 voam. Aí nos perguntamos, por que eles cobrem o rosto com 2 asas? Estão diante do Eterno, da luz infinita dele, mas não ousam olhar. Eles não podem olhar. Esses seres magníficos que assistem diante do Eterno, estão diante da luz infinita do Eterno, com 2 asas eles cobrem o seu rosto, porque eles não podem olhar para essa luz. Se olhar, morrem. Como assim? Morte no céu? Morte nas dimensões celestiais? Exatamente. Se esses seres olharem para a luz infinita do Eterno e aquela glória poderosa, eles morrem. Por isso que com 2 asas eles protegem o rosto e os olhos, né? Se esses seres têm a forma de enxergar, né? E eles não têm acesso a essa luz. E estão lá diante do Criador. É com esse Eterno que você fala quando você ora. Então você precisa entender que há uma forma correta de se fazer isso. Não é como muitos dizem, aí não, fala, chega, seja você mesmo, fala e pronto, ele vai te ouvir. Não. É por isso que o Eterno não ouve muita gente já. Ele já deixou de ouvir muita gente. Porque acha que é tudo levado a vamos embora, vamos ver o que vai dar nisso daí. Não. Faça em sinceridade, com o coração aberto. Conheça a Escritura, os mandamentos, porque ela te orienta a forma que você deve fazer, né? E ela também diz, olha, nós não sabemos falar, orar como convém, mas o Espírito Ruach, né, Hakadosh, o Espírito do Santo, nos ajuda a isso. Nos ajuda a fazer as tefilot, né, as orações. Então você precisa depender do Espírito de Elohim para falar com ele. Ok? Temer é algo, o mandamento de temer é algo simples. É você respeitar ao Eterno e é você reverenciá-lo. Não necessariamente você precisa se ajoelhar para reverenciar ao Eterno. Porque muitos o reverenciam com o corpo, mas não com o coração, não com o entendimento, não com a vida. A reverência com a vida, com as suas atitudes, é muito maior do que aquele que de forma mentirosa se ajoelha diante do Eterno, dizendo que está reverenciando a ele. Ok? Amar, você demonstra o seu amor ao Eterno com atitudes, com obras dignas, boas. Proclamar a unidade, como eu já falei, e princípio básico, primeiro dentre os princípios da Techuvá e daquele que quer se aproximar do Eterno, crer que ele existe. Aí entra a fé sobrenatural que ele mesmo nos concede. Ok? Bom, por hoje é só. Semana que vem vamos abordar mais alguns mandamentos. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se tem dúvida, pergunta, interaja, fale comigo, divulgue o trabalho e que o Eterno lhe abençoe em nome de Yeshua.